Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou falar sobre um assuntinho polêmico, que é: será que eu vou perder o swing se eu começar a estudar partitura? Se eu começar a ler partitura, né? Isso é um conceito antigo, talvez, né? Lá para os anos 80, em que a leitura rítmica começou a ser mais divulgada aqui no Rio, com as universidades, etc e tal. E aí alguns ritmistas começaram a aprender a ler e ficou essa divisão, né, de fulano de tal foi aprender partitura e perdeu o swing, fulano de tal não sabe ler, mas tem muito swing, né? E começou essa polêmica entre quem lê partitura não tem swing e quem não lê tem muito swing, né? Vamos agora por partes, né? Eu acho que esse conceito, de forma geral, ele já caiu por terra há muito tempo, até porque a gente tem muitos bateristas maravilhosos no Brasil, bateristas internacionais que leem partitura e tem muito swing. Então, eu acho que assim, esse vídeo é mais só para explicar o que acontece no processo que levou as pessoas a pensarem assim, tá, gente? Porque o conceito mesmo de perder swing, essa frase, esse entendimento que a pessoa começa a estudar partitura e perde swing, eu acho que ele já foi por água abaixo há muitos e muitos anos atrás, tá? Já foi mais do que comprovado com diversos nomes incríveis da música que leem partitura fluentemente e não tem nenhum problema com ritmo, etc e tal, tá? Mas o que acontece? Existe uma coisinha que eu tenho que dar razão ao pessoal que fala isso, tá? E eu vou explicar o que é. No processo de aprendizado de uma leitura, de uma linguagem escrita, né? Quando você tira aquela linguagem do universo sonoro e bota ele no universo do papel, né? Esse processo de colocar esses códigos, né, que representam este universo que está no som, nos nossos ouvidos, o universo físico para o universo no papel, ele sofre algumas influências ali, né? E uma delas, quando a pessoa vai começar a retirar esse universo do papel, é a decodificação dessas palavras, desses símbolos, de todas as formas de comunicação escritas que têm que ser codificadas no cérebro do executante. Então, eu vou fazer aqui um paralelo com a leitura de qualquer língua, né? Que a gente seja fluente, por exemplo, o português. Se você pega uma criança que está aprendendo a ler, o que acontece quando ela vai ler um papel, um texto? Já imaginou uma criancinha de 6 anos no processo de alfabetização, lendo um texto? Isso é a mesma coisa, mesmíssima coisa, que acontece quando um músico que está sendo alfabetizado musicalmente, ritmicamente, ele começa a ler a partitura. Ele ainda está naquele processo de concatenar o som emitido com o entendimento realmente de como aqueles simbolozinhos estão alinhados ali na partitura, como é que aquele som se processa, como é que ele faz para fluentemente passar aqueles símbolos para o nosso mundo real, para o nosso mundo de sons, né? Então, inevitavelmente, um músico que é zerado, nunca leu partitura na vida e ele passa pelo processo de leitura, né, de alfabetização, ele vai ter em algum momento essa leitura rítmica mais lenta, mais quadradinha, com menos entendimento geral daqueles símbolos, né? Mas isso é um processo que todo mundo passa, inclusive os músicos que hoje em dia leem partitura e tem muito swing, né? Isso é normal, mas não quer dizer que a pessoa tenha perdido o swing, porque se você tirar a partitura na frente dela e, por exemplo, um ritmista de escola de samba e falar, toca o repique aí, ele vai continuar tendo o swing dele, correto? Agora, se você escrever a levada dele numa partitura e com algumas variações e pedir para ele ler aquele repique, só que aquele repique que está na partitura com algumas variações,
talvez ele trema ali nas bases, porque não é uma coisa fluente ainda para ele. Então, ele vai se sentir inseguro com a decodificação, né, daqueles símbolos, né, e talvez realmente ele não consiga se expressar com tanto swing no início. Eu digo assim, início 6 meses, entende? E aí talvez daí tenha surgido essa grande crença popular, né, que para mim está completamente equivocada, completamente errada, de que o músico que aprende a ler, ele não tem swing, né? Para mim é o seguinte, vou ser bem sincero com vocês. O músico que não tem swing, ele vai continuar sem ter swing. E o músico que tem swing, ele vai continuar tendo swing. Isso é inevitável, né? Isso tá no ser humano e não no papel, né? Então não adianta também eu querer ensinar swing para uma pessoa que não tem swing através da partitura. Isso também não vai acontecer nunca, né? O swing está no ouvir e imitar aquela sonoridade tão popular, tão natural aos nossos ouvidos, né? E isso leva a gente a comentar uma outra questão, né? A partitura nada mais é do que um meio da gente codificar as informações, né, que a gente quer passar para o outro. Mas a partitura, ela também não é capaz de decodificar todas as nuances, né? Impossível codificar todas as nuances do som, as nuances do próprio ritmo, que são muitas, né? E a gente não consegue decodificar 100% isso. Então, eu costumo dizer que é importante saber ler a partitura, mas é importante também se distanciar da partitura e entender que o universo que a gente ouve é muito mais rico do que aquele universo que a gente pode colocar no papel, tá? E por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com o swing em si, né? Por exemplo, uma levada de pandeiro de samba, né? Quando você faz taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca. São 4 notinhas por tempo, né? Taca, tica, taca, tica. Só que essas 4 notinhas, elas são diferentes entre si. Tanto ritmicamente quanto dinamicamente, né? A gente chama de a dinâmica da peça é a intensidade do som, né? Às vezes a primeira semicolcheia vai ser mais forte, a segunda mais forte ainda, aí a terceira vai ser um pouquinho mais leve e a quarta vai ser mais forte ainda, que é bem típico da música brasileira, a quarta semicolcheia se acentuar. E aí, o que quer dizer isso? Quer dizer que muitas vezes essas variações de intensidade em um único tempo da partitura, né? Em um único tempo que tem 4 notas, a gente tem micro variações, às vezes nem micro, às vezes grandes variações de intensidade e rítmicas que a partitura não dá conta, né? E aí você escreve 4 semicolcheias ali e o músico, ele vai precisar desse conhecimento de como soa um instrumento para poder decodificar aquele ritmo. Então, uma habilidade ela não está separada da outra, né? O músico precisa conhecer o mundo real, que é aquele que a gente ouve e que a gente quer representar na partitura, para poder ler aquilo que alguém está sugerindo para ele que sejam semicolcheias, né? E aí muitas pessoas nem sabem disso, mas, por exemplo, numa levada de 4 notinhas do pandeiro, de samba, até ritmicamente, elas não são 4 semicolcheias exatas, tá? Elas são semicolcheias que são um pouquinho mais apertadas ali, um pouquinho mais soltas ali, um pouquinho mais leves aqui, e isso que constrói o swing de cada ritmo musical. Olha que legal a gente pensar que cada ritmo ele é tão específico e tem um swing tão diferente que a partitura nunca vai dar conta dessa sonoridade. Olha que legal, eu fico até arrepiada de falar disso. Porque é muito legal quando a gente consegue compreender, isso depois de muito estudo etnomusicológico. Etnomusicológico é aquele estudo que vai no local onde aquela música popular é produzida, por exemplo, nas escolas de samba, nos terreiros de candomblé, nos ritmos de maracatu, do Nordeste, no frevo. É aquele estudioso, né, que vai naquele local para estudar realmente o som real, como é que aquilo deve soar, né? E
eu posso afirmar isso com 100% de certeza. Nunca a partitura vai dar conta da riqueza sonora que a gente tem que perceber. Nunca vai dar conta da riqueza sonora que a nossa música tem. Então, quando a gente fala assim, o músico perdeu o swing, né? Na verdade, aí que vem a parte legal também, ó. Ele perdeu momentaneamente a conexão dele com o que ele ouve, com o mundo real e com a decodificação da partitura. Porque a decodificação da partitura, os códigos que estão na partitura, eles são muito precisos, né? Então, se a gente bota 4 notas dentro de um tempo, 4 semicolcheias, por exemplo, elas são 4 notas divididas perfeitamente dentro do tempo. Correto? Correto, ali na partitura e matematicamente falando. Só que na vida real, as 4 semicolcheias, em qualquer ritmo, muito provavelmente não são 4 semicolcheias divididas precisamente, corretamente. Nem no deslize do tempo, né, no passar do tempo, quanto na questão de intensidade. Então, quando o músico fala assim, o músico perdeu o swing, é porque momentaneamente ele está tentando, de qualquer forma, decodificar aquelas semicolcheias naquele formato que ele aprendeu. E ele está sem conseguir ainda concatenar, né, usar as duas habilidades que ele tem, que é de ouvir e tocar o que ele ouve, e de ler e tocar o que ele lê, né? E aí, quando as habilidades se cruzam, que a gente chama da maturidade na leitura, né? Aí o swing volta, né? Ele nunca foi embora. Ele só ficou ali meio bloqueado porque ele estava no processo de aprendizagem da partitura, né? Isso é muito legal a gente entender, porque isso liberta a gente para entender, tanto de um lado que a gente nunca vai conseguir dar conta do nosso universo real, maravilhoso, riquíssimo de sons, né? E a gente não vai conseguir botar isso tudo na partitura, mas também nos liberta para entender que a gente pode dar a nossa carinha ali para aquela partitura, né? E a gente pode escrever o que a gente quiser numa partitura. A gente pode escrever qualquer tipo de ritmo sem se prender necessariamente àquilo que está escrito na partitura. Aquilo é um símbolo que representa parcialmente uma ideia musical, né? A ideia musical, ela só existe quando a gente toca ela, quando a gente emite. Ela só existe no ar, no universo, no nosso mundo sonoro, né? Que a gente precisa do ar para que a música exista, né? Então, eu gosto de deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas confundem, né? A partitura é extremamente quadrada, precisa. Sabe por quê? Porque a gente não tem como fazer variações milimétricas. E é por isso que precisa que um ser humano toque a partitura para que ela soe bem, né? Isso é interessante a gente dizer, porque, por exemplo, a gente tem vários softwares hoje no mundo moderno, vários programas que a gente coloca a partitura para tocar e ela soa extremamente quadrada e sem swing. Por quê? Porque é um computador dividindo matematicamente os sons. E os sons, dificilmente, e eu me arrisco aqui a dizer em 99,9% das músicas, os sons não são milimetricamente, matematicamente divididos. Primeiro porque tem um ser humano por trás daquele som, né, emitindo, o que traz a beleza, a singularidade de cada performance, de cada músico. E segundo, porque cada estilo, seja ele até erudito, digo estilo barroco, estilo clássico, estilo romântico, cada estilo tem o seu swing, né? O estilo tanto popular, samba, bossa nova, forró, baião, maracatu, todos os ritmos populares têm o seu swing, assim como os ritmos eruditos, digamos assim, os estilos eruditos, né? Todos têm o seu swing, né? Isso é bem importante a gente ter em mente, porque assim a gente se liberta um pouco dessa escravidão da partitura, achando que a partitura resolve tudo. Ela não resolve tudo, mas ela nos dá liberdade para escrever o nosso pensamento. E contando com a habilidade do intérprete, que logo depois vai pegar aquela partitura e vai interpretar de uma forma única também. Porque ele é uma pessoa única e ele vai ter um som único, ele vai ter uma forma de pensar única
E sempre, cada vez que aquela música for tocada, ela vai ser uma música única, né? E, nossa, falei muito, gente. Falei muito, é porque eu gosto muito de falar sobre isso. Mas não se esqueçam, swing não tem a ver com a partitura, tem a ver com você, tem a ver com a sua habilidade, tem a ver com a sua construção da habilidade até que ela te liberte e que você consiga concatenar tanto o lado que toca com swing, o lado humano da sua música, né? E o lado da partitura tão matemático, né? E aí você consegue entender que a partitura é matemática porque ela foi feita baseado em matemática, mas a música, ela tem variações, né? Que dão o tempero total. A nossa música individual, nossa música coletiva. Então é importante a gente entender isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham esclarecido. Qualquer dúvida, coloquem aqui embaixo que eu sempre respondo. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.